TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal, os nossos, na verdade, aqui da nossa rede. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, viu alguma coisa inusitada e conta pra gente também como está a sua rua, seu bairro, a sua cidade, a saúde, buracos. E por falar em buraco, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Me falaram que ali na rua Bingen e também no finalzinho da Paulino Afonso, entrando ali para Monte Caseiros, tinha uma cratera aqui em Petrópolis, esses buracos foram fechados. Então, quando a Prefeitura de Petrópolis faz, a gente também tem que dar o crédito. Mas, quando eu estiver voltando para casa, eu vou passar pelos buracos e aí amanhã eu trago a resposta para vocês se realmente eles foram tapados ou não, porque a cidade de Petrópolis está assim um rally. Amanhã eu conto para vocês se eles foram tapados. Um passarinho me soprou que a prefeitura passou por lá e fez uma ação tapa-buracos. Então a gente também tem que dar o crédito quando acontece, não é? E olha só, gente, em Petrópolis o dia amanheceu com russo. Era mais ou menos 6 horas da manhã quando eu fiz as imagens que vocês vão ver agora, completamente tomado pelo russo. Quando eu cheguei aqui no centro da cidade, quando eu saí de casa, o sol já estava ali brilhando, o céu azul, essas nuvens já tinham se dispersado e o céu já estava azul e o sol dando o ar da graça. Para você ver, né? Petrópolis realmente tem as 4 estações num único dia. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 18 de março. Prazo para pagar IPTU com 5% de desconto termina sexta-feira, em Petrópolis. Você vai ver também que Circuito de Educação Ambiental leva atividades para crianças da rede pública de Petrópolis. E mais, tá doendo no bolso do petropolitano. Pois é, gasolina aditivada chega a R$ 7,09 na segunda semana de março em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, só que hoje a gente vai direto para a primeira página do Correio Petropolitano, ver o que é destaque por lá. Tá aí na sua página, na linha vermelha, direita Fluminense unida no mandato tampão. Pois é, Douglas Ruas, governador, e Nicola Michione, vice. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Temos ainda outro destaque: Prefeitura recorre para não fornecer uniformes. Pois é, Executivo tenta levar o caso ao STF e ao STJ após o Tribunal de Justiça do Rio manter a determinação que garante a assistência aos 39 mil estudantes. E ali do lado também temos Petrópolis, tem uma nova realeza da Bauer. A gente deu a reportagem completa no dia de ontem. Mas vamos então ver os outros destaques lá na nossa página 22. Vamos ver o que é destaque por lá. E a reportagem principal fala ali que Petrópolis tem uma nova realeza da Bauernfest. A gente deu essa reportagem em primeira mão para você. A escolha foi feita no aniversário da cidade, lá no Palácio de Cristal, no feriado, na segunda-feira, ali fechando a programação do aniversário da cidade. Aqui nas Petropolitanas, Petrópolis participa do Turismol e reforça potencial turístico.
E vamos ver o que é destaque lá na nossa página 23. Pois é, lá está estampada a seguinte manchete: Prefeitura de Petrópolis recorre para não fornecer uniformes escolares. Sabe aquele imbróglio? Aqui na Justiça Local, na Quarta Vara Civil de Petrópolis, o juiz determinou que a Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Educação, forneça material escolar e também uniforme escolares aos estudantes da rede pública de Petrópolis. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis falou que não tem dinheiro porque está em crise. E aí a Prefeitura de Petrópolis está recorrendo da decisão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso faz parte do trâmite de todo ente federativo, seja ele município, seja governo estadual, governo federal, isso é qualquer município, tá, gente? A Prefeitura de Petrópolis, ela não está recorrendo simplesmente porque ela não quer fornecer os uniformes escolares. Não, o ente federativo, ou seja, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, toda vez que ele está numa ação e perde essa ação, ele é obrigado a recorrer. Então, por obrigação, o ente ele tem que recorrer a todas as instâncias. Então, pode ser que a prefeitura de Petrópolis ela esteja recorrendo porque realmente não tem o recurso financeiro para bancar uniformes e material escolar? Pode. Mas uma coisa é certa, por lei, os entes federativos, e quando eu falo ente federativo, novamente, são todos os municípios, não é só o município de Petrópolis. Os municípios, todos os estados e o governo federal, eles são obrigados por lei a recorrer das decisões quando eles perdem. Então, aqui o executivo tenta levar o caso às instâncias do Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, e a gente tem uma reportagem completinha aqui. Eu vou ler rapidamente aqui o que diz a prefeitura. Procurada sobre os recursos e a verba destinada à empresa terceirizada, a prefeitura não respondeu até o fechamento do Correio Petropolitano, mas com certeza amanhã a gente vai trazer uma reportagem em vídeo completa para você sobre esse assunto. Mas fica aqui, quer ler em primeira mão? Aqui na nossa região, o Correio Petropolitano apenas R$ 2. Vamos para a nossa página 24. O destaque por lá é fiscalização, reajustes abusivos de combustíveis. Pois é, isso é lá em Nova Friburgo. O PROCON de Nova Friburgo, em uma ação conjunta e coordenada por determinação direta da Procuradoria-Geral do município, iniciou na última quinta-feira, dia 12 de março, uma operação de notificação individual de todos os postos de combustíveis da cidade. A medida visa garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a transparência nas relações de consumo, com a previsão de que todos os estabelecimentos varejistas do setor do município tenham sido devidamente notificados até o fim desta semana. E a gente também deveria fazer isso aqui em Petrópolis, porque o que a gente vê nos postos de gasolina aqui é parecido, não posso falar que é um cartel, porque não tem como provar. Mas há indícios supostos, né? Supostamente, a gente fala assim, supostamente, porque os preços praticados pelos postos de combustível aqui de Petrópolis são sempre iguais. Quando um aumenta, aumentam todos. São sempre iguais. E isso de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não só de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mas para a economia de um município, de um país, e isso não pode, justamente porque a economia do nosso país, do Brasil, ela é baseada na livre concorrência. Enquanto em outros países o governo vai lá e taxa, por exemplo, você vai ter que cobrar pelo quilo do arroz tantos reais. Tem governo que é assim. A gente vê Cuba, tem alguns modelos de governo que é assim, eles são taxativos. Mas aqui no nosso Brasil não. A nossa economia, ela funciona pela livre iniciativa. O empresário, ele coloca o valor que ele quer, mas quando
a gente vê os mesmos valores praticados, no caso, pelos postos de gasolina, pode sim se qualificar como cartel. Supostamente, né? Não posso afirmar nada porque eu não tenho como provar. Mas quando acontece isso, preços iguais em todos os estabelecimentos, e aí pode ser estabelecimento, pode ser supermercado, pode ser estabelecimento de roupa, pode ser qualquer coisa. Se todos os preços são iguais, não está certo, justamente porque no Brasil a regra da economia é a livre concorrência. Então, quando os preços estão iguais, alguma coisa esquisita tem. Então, esse tipo de coisa também deveria ser feita aqui em Petrópolis, essa fiscalização. Mas vamos para as nossas reportagens, porque a gente tem muita coisa para falar hoje ainda nesse primeiro bloco. Olha só, falando em gasolina, falando em combustível, a Petrobras anunciou que vai recomprar 50% da participação dos campos de petróleo Tartaruga Verde e Espadarte Módulo 3 da Bacia de Campos, no litoral do sudeste do Rio de Janeiro. Com o anúncio, a estatal brasileira volta a ser 100% dona dos campos, que tinham sido vendidos em 2019. Vamos ver. A transação será de 450 milhões de dólares, o equivalente a 2,3 bilhões de reais na cotação do dia 17 de março de 2026. A vendedora é a Petronas, petrolífera estatal da Malásia. O comunicado da Petrobras sobre essa aquisição foi divulgado na noite de segunda-feira. O pagamento será feito de forma parcelada. 50 milhões de dólares no ato da assinatura, que ainda não tem data definida, 350 milhões de dólares no ato do fechamento da operação, valor sujeito a ajustes relacionados à data efetiva da transação, e 2 parcelas no valor de 25 milhões de dólares cada, a serem quitadas em 12 e 24 meses após o fechamento. No negócio, a Petrobras exerceu o chamado direito de preferência. Isso significa que, por ser sócio do empreendimento, a empresa brasileira pôde igualar uma proposta de compra feita por outra empresa, a Brava Energia, uma das principais operadoras independentes de óleo e gás no país, criada em 2024 com a junção da 3R Petroleum e da Eonauta. Dessa forma, a Petrobras teve preferência do negócio que a Brava Energia tinha anunciado em 15 de janeiro de 2026. Tá aí. E a gente fala agora de investimentos na indústria, porque pouco mais da metade das indústrias brasileiras pretende investir em 2026. O número representa uma queda em relação ao ano passado e reflete um cenário econômico desafiador. Vamos ver. Um total de 56% dos empresários industriais planejam realizar investimentos em 2026, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria. O índice é inferior ao registrado em 2025, quando 72% das empresas do setor fizeram aporte. De acordo com o levantamento Investimentos na Indústria 2025-2026, entre as empresas que pretendem investir neste ano, 72% devem dar continuidade a projetos já em andamento, enquanto 31% planejam iniciar novas iniciativas. Por outro lado, 23% dos industriais afirmam que não pretendem investir em 2026. Entre eles, 38% disseram ter adiado ou cancelado projetos que estavam em curso. Entre os principais objetivos das empresas que vão investir, 48% pretendem melhorar processos produtivos e 34% querem ampliar a capacidade de produção. A pesquisa também aponta que a dificuldade de acesso ao crédito segue como um dos principais desafios. Por isso, 62% das empresas devem financiar os investimentos com recursos próprios. Apenas 28% pretendem recorrer a bancos ou instituições financeiras, enquanto 11% ainda não definiram a origem dos recursos. No recorte de mercado, a maioria dos investimentos será voltada para o Brasil. Cerca de 67% das empresas têm foco principal ou exclusivo no mercado interno. Outras 24% pretendem atuar tanto no mercado interno quanto no mercado externo e apenas 4%
priorizam o mercado internacional. As incertezas econômicas foram o principal obstáculo para os investimentos no ano passado, apontadas por 63% das empresas. Também pesaram fatores como quedas de receitas, incertezas no setor, expectativa de baixa demanda e problemas tributários. Mesmo com os desafios, o caixa das empresas segue como principal fonte de financiamento. No ano passado, 62% das indústrias utilizaram recursos próprios, enquanto bancos privados e de desenvolvimento tiveram participação menor no financiamento dos investimentos. E a Polícia Federal cumpriu na última terça-feira mais de 30 mandados de busca e apreensão para combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. As ações fazem parte da Operação Guardião Digital, deflagrada em 18 estados e também no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, os mandados de busca e apreensão pretendem identificar e responsabilizar criminosos que atuam principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando material de abuso sexual infanto-juvenil. Segundo o balanço divulgado no início da tarde desta terça-feira, foram efetuadas 3 prisões em flagrante no estado do Rio de Janeiro. Na capital, foram detidos pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos 2 homens, de 45 e 36 anos. E no sul fluminense, um homem de 40 anos também foi preso em flagrante no município de Resende. A operação integra, conforme a Polícia Federal, o esforço permanente da corporação no enfrentamento a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações à dignidade de crianças e adolescentes. E ocorre também no dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211 de 2025, conhecida como ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Além da ação, a Polícia Federal também faz alerta para a prevenção, destacando a importância do acompanhamento de pais e responsáveis no uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê as vagas de emprego no estado. Não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas.
e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos falar de oportunidade de emprego. Olha só, gente, o governo do estado está divulgando esta semana mais de 2.400 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Vamos conferir as vagas. A região metropolitana oferece de 3 a 4 salários mínimos para a função de vidraceiro colocador de vidros, que exige experiência anterior e ensino fundamental completo. Na mesma região, também há oportunidades com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as funções de encarregado de obras, manilheiro, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, vigia, serralheiro, carpinteiro de obras e operador de máquinas de construção civil e mineração, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência, são 167 vagas para diferentes funções e remunerações. Na região do Médio Paraíba, foram captadas 55 oportunidades com remuneração média de 1 salário mínimo. Já na região serrana, foram captadas 171 vagas com remuneração de 1 a 2 salários mínimos para a posição de farmacêutico, gerente de restaurante, gerente geral de vendas, auxiliar geral de conservação de vias permanentes e técnico de enfermagem do trabalho. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas, 54%, é do setor do comércio e 46% do setor de serviços. Por nível de escolaridade, 39,8% pedem um ensino médio completo e 45% o ensino fundamental completo. A maioria das vagas, 56%, não exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.
Trabalho. Além disso, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece esta semana 224 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 617 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E já a Prefeitura de Petrópolis oferece esta semana no balcão de empregos 82 oportunidades. As vagas estão disponíveis até esta sexta-feira, viu? Hoje é quarta. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura. Estão sendo oferecidas até sexta-feira 82 vagas de emprego no balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. O balcão dessa semana conta com 21 vagas que não exigem experiência, como atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, estagiário de administração e estagiário em comércio exterior. As outras oportunidades estão disponíveis no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre muito futebol. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a relação de jogadores convocados para os amistosos contra a França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. O treinador deixou Neymar fora, mas chamou Léo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago e Ryan. Endrick retorna e Ibañez e Danilo voltam a ser lembrados na última convocação antes da definição para a Copa. Essa é a última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Toledo, a gente pode destacar aqui que a gente está tendo uma convocação bem no padrão do Ancelotti, que ele tem os seus jogadores mais fixos e também faz bastante teste. A gente pode destacar aqui, indo de goleiro, que nada fora do comum. Nada fora do comum, mas não que a gente concorde com tudo, não é mesmo? Exato. O Alisson acho que é indiscutível, titular absoluto há muito tempo, titular absoluto também do Liverpool, e não tem muito o que falar. Aí a gente tem o Bento, que vem para ser o terceiro goleiro, aí eu acho que tem muita gente à frente dele, claro, para ser terceiro goleiro, e a gente também tem o Ederson como segundo ali, o goleiro reserva. Exatamente, a gente tem essas duas opções de reserva e eu diria que nenhuma delas é incontestável. Eu acho a convocação do Bento muito contestável, ele já falhou no gol da seleção brasileira e no próprio clube dele ele já não consegue jogar tão bem. E o Ederson já saiu do seu auge há muito tempo, eu acho que aqui no Brasil mesmo, no futebol brasileiro, a gente tem outros nomes bem melhores que esses dois convocados, porém a gente já tem o nosso goleiro principal destacado, então é uma situação que pode ser problemática, mas que não afeta tanto a seleção. Exato, ainda há testes ainda para essa posição, que no caso é o Bento, ainda tem outros nomes correndo por fora, principalmente o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Aí a gente vai para os defensores, que claro, laterais e zagueiros, e a gente começa com o Alexandre, que no Flamengo é muito bem, mas para a seleção eu acho que já passou um pouco da hora, principalmente por conta do físico, que vai ser muito exigido. Exatamente, o físico é muito exigido no futebol internacional e a gente destaca, né, quando ele estava no seu auge físico, jogando lá na Juventus, ele nunca foi uma solução para a seleção. E agora no Flamengo, já em baixa, a gente pode dizer, não que ele esteja mal de maneira alguma, joga muito bem no Flamengo, mas em baixa na relação da própria carreira dele, é meio estranho ele virar essa posição incontestável da seleção. E também na lateral esquerda nós temos o Douglas Santos, que parece ter vindo sendo um nome de confiança do Ancelotti e jogou bem nas oportunidades que teve. É aquele arroz com feijão de vó, faz tudo e faz tudo bem equilibrado, como tem que ser um lateral. Aí a gente pode ir para a zaga, a gente tem Bremer,
que é uma novidade, claro, já jogou na seleção algumas vezes também. Um zagueiro também muito equilibrado. Muito bom, um ótimo jogador, já foi inclusive eleito o melhor jogador da Liga Italiana, melhor defensor da Liga Italiana. Aí pra gente poder já adiantar, a gente também tem o Danilo do Flamengo, que também é um pouco da situação do Alexandro, muito bom, mas no auge não servia e agora serve. A gente tem o Gabriel Magalhães, principal zagueiro da seleção. Ele junto com o Marquinhos, Marquinhos não foi convocado. Marquinhos foi convocado, na verdade, desculpa. A gente também tem o Léo Pereira, primeira convocação, inclusive fez um golaço que a gente vai falar daqui a pouco. O Ibañez, que é a primeira convocação dele na história da seleção. E finalizando, agora partindo para a lateral direita, a gente tem o Wesley, que joga na Roma e está muito bem. Jogando de ala esquerda. Exatamente, está jogando de ala esquerdo. A gente acaba que nesse exato momento não tem nenhum lateral direito de ofício na seleção. No máximo vai ser um ala esquerdo, que era lateral, mas que vai ser improvisado ali, ou também um zagueiro, que pode ser o caso tanto do Danilo quanto do Ibañez. Mas eu acho que a zaga titular eu acho que já está bem fixa. Eu acho que é Gabriel Magalhães junto com o Marquinhos. Eu acho que o Wesley na lateral direita e o Douglas Santos na lateral esquerda. Eu também acho. Agora partindo para o meio campo, a gente tem ótimos nomes. A gente tem o Andrei Santos, nome incontestável da seleção, jogando muito bem no Chelsea. Casemiro nem se fala, renasceu no United. Camisa que vai ser o 5 ali titular absoluto. Exatamente, muita chance de ser capitão, inclusive. A gente tem o Fabinho também, que é volante, para ele só fazer a comparação com o Casemiro, né? O reserva do Casemiro direto. A gente tem o Danilo, a primeira convocação dele com o Ancelotti, jogando bem no Botafogo. E a gente tem, para mim, a principal surpresa desse meio campo, surpresa entre aspas, porque é um nome de muito merecimento. Gabriel Sara está jogando muito no Galatasaray, jogando muito nessa Champions League e foi merecidamente convocado para compor o meio-campo da seleção. Tem uma história muito legal, que ele era muito criticado quando jogava aqui no Brasil, foi para a Inglaterra, se destacou, acabou indo para o Galatasaray como uma das contratações mais caras da história do clube e está fazendo esse preço valer a pena, tanto que foi até agora parar na seleção e é um carregador de piano, né? Faz tudo no meio de campo ali. Exatamente, inclusive a gente teve recentemente o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, jogou muito contra o Liverpool, inclusive seu time venceu. A gente vai para o ataque só para poder finalizar essa convocação, que a gente tem, acho que as principais mudanças, né, Tereza? A gente tem grandes nomes, que a gente tem o Henrique, retorno merecidíssimo, jogando muito bem no Olympique de Lyon. Foi pro Lyon e se renovou, né? Renovou, a gente pode falar parecido com a situação do Casemiro. Gabriel Martinelli, vem muito bem no Arsenal nesse ano. Muito regular. Exatamente. Igor Thiago, novo nome na convocação. Também. Ótimo nome, grande temporada sendo realizada. Luiz Henrique, sempre jogou muito bem pela seleção, a gente não tem acesso a ele no Zenit, mas a seleção vai muito bem. Matheus Cunha, comendo a bola também no United, muito bem. João Pedro, que inclusive foi esquecido, que o Ancelotti terminou a convocação e depois... E tem o João Pedro também. Aí o Rafinha, principal nome da seleção atualmente. Exato. A gente tem Vinícius Júnior, né? Um dos principais jogadores do mundo. Que na seleção, infelizmente, até agora não rendeu. A gente espera que ele ainda renda. Exatamente, que a situação... Aí a gente tem uma das principais novidades para mim, que se destacou muito no Brasil. Nem show tanque, mas... Para o torcedor do Flamengo. Além de aproximar o rubro-negro do líder São Paulo, a vitória por 3-0 sobre o Botafogo no estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro, mantém o rival nas 4 últimas colocações, o Z4, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito bom do Flamengo, mas, por outro lado, um jogo muito ruim do Botafogo. Teve muita gente, inclusive, falando que o Flamengo, na verdade, tirou o pé. Esse jogo poderia ter tido um resultado ainda maior para o Flamengo. Eu assisti o jogo e realmente deu essa impressão de tirar o pé, porque o Flamengo já faz o terceiro gol no iniciozinho do segundo tempo. O Botafogo estava com um a menos, porque o Barbosa foi expulso no finalzinho do primeiro. Então, realmente, foi um jogo que o Flamengo deu aquela aliviada para não ficar a situação mais complicada. E eu só boto o Botafogo mais nesse caos. Mas tem aquele tópico, né, Toledo? O Flamengo jogou muito bem em todas as situações, mas o portal possivelmente foi aberto. Exatamente. Porque o Léo Pereira fez um golaço de falta, belíssimo gol, mas que o Flamengo tem essas situações, né? Quando faz gol de falta, que é uma raridade, não só no Flamengo, mas em todo o futebol brasileiro, falam que abre o portal, aí o time entra numa crise ou sai dela. Exatamente, teve essa história aí e parece que sempre se confirma. A gente teve em 2023 a situação que o Flamengo tinha fechado o portal, logo em seguida o Arrascaeta faz um gol de falta contra o Atlético Mineiro, não sei se você lembra, que logo em seguida
Tem uma crise muito bizarra no vestiário. O Pedro leva um soco de um dos preparadores físicos da equipe do Sampaoli. E o portal ali, aí começa a tudo desmoronar do anda do Flamengo. Agora a gente pode continuar acompanhando aqui para ver se esse portal abriu ou fechou. A gente ainda está nessa dúvida aí, mas a gente segue acompanhando. E o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-2 neste domingo, em um jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu atrás do placar, mas foi para cima e com gols de Hércules, Canóbio e Guilherme Arana, conquistou a vitória no Maracanã. Com o resultado, o time chegou aos 13 pontos e assumiu a 2ª colocação na tabela de classificação. Toledo, eu diria que é um resultado muito importante para o Fluminense, um jogo muito importante para o time, mas que teve uma emoção desnecessária. O Fluminense começou ali perdendo, depois o jogador do Zapelli, camisa 10 do time adversário, ele agrediu, né? Fez uma agressão muito feia, inclusive com o Samuel Xavier. Samuel Xavier, que inclusive retribuiu a agressão ali. Foi aquela... Pô, o Samuel Xavier, ele chega a pisar no Zapelli. Exatamente. Aí eu acho que o Zapelli, ele fala, caramba, o cara está me pisando, foi lá e tentou chutar É uma ele. situação que, na minha opinião, tinham que ter sido os dois Exato. expulsos. Expulsão justíssima do Zapelli, mas eu acho que tinham que ter sido os dois. Certeza. Mas o Fluminense não tem culpa disso e depois teve essa emoçãozinha desnecessária, conseguiu virar o jogo, fazer o 2-1, depois tomou um empate, que essa que é a parte da emoção desnecessária, esse empate que o Fluminense tomou no segundo tempo, que é justamente essa emoção desnecessária, mas aí no finalzinho do jogo o tricolor conseguiu vencer e, apesar de todas as situações, conseguiu sair com a vitória, que era o mais importante, e se aproximar da liderança do campeonato. E mantém essa boa fase que o Zubeldia tem construído ainda no Fluminense. E para finalizar, também no domingo, mesmo dia do jogo do Fluminense, em um jogo maluco, o Vasco empatou com o Cruzeiro por 3-3 no Mineirão. Christian abriu o placar para o Clube Mineiro e o Cruz Maltino virou com 2 gols de Caio Barros, que foi expulso no lance seguinte. Com 1 a menos, o time de Renato Gaúcho sofreu um empate após uma cabeçada de Chico da Costa, mas voltou à frente do placar aos 40 minutos da etapa final, em um chute de Brenner que desviou na marcação antes de entrar. Mas nos acréscimos, Japa deixou tudo igual para o Cruzeiro e empatou o jogo, selando o placar. Toledo, a gente pode destacar que esse jogo aqui foi uma loucura. O Vasco começou muito mal, na realidade o Cruzeiro começou muito bem, mas aí depois que tem a parada técnica, o jogo muda completamente. O Vasco toma as rédeas da partida e consegue empatar com o Caio Barros, que estava sendo o herói. Mas aí depois ele vira vilão, aí o Vasco acaba perdendo o controle. E deu no que deu, né? 3-3. Foi um jogo muito intenso, com certeza um dos melhores jogos da rodada, mas a gente tem que citar, fazia tempo que a gente não falava da arbitragem, que nesse jogo errou bastante. O Vasco, pode dizer, sofreu um pênalti e não foi marcado. O Andrés Gomes, ele sofre a famosa obstrução, só que foi bem acima de uma obstrução, né? Foi com o braço no peito do próprio Andrés Gomes. E era um pênalti claro que também não foi marcado. E acabou que esse lance foi no primeiro tempo e a situação toda, todo esse caos, toda essa virada no sentido que o Vasco consegue ir bem, acontece no meio do primeiro tempo para o final do jogo. Então a gente pode perceber que realmente a partida do Cruz Maltino foi muito prejudicada por essa situação e além disso também tiveram reclamações de expulsões que não foram marcadas, um lance em cima do Tietê, um outro pênalti que também não foi dado. Também tem uma reclamação da arbitragem do Cruzeiro, que também pede um pênalti pelo Caio Barros, inclusive. Então, foi um jogo de uma arbitragem muito ruim, mas se a gente botar na balança, o Vasco, teoricamente, acabou sendo um pouco mais prejudicado. Porém, fora de casa, conseguiu um ponto ainda com um jogador a menos, eu diria que é um resultado positivo. Aqui, claro, muito qualificado, mas que não está numa fase muito boa, tanto que o técnico Tite foi demitido. Mas é claro, dá para ver uma evolução clara agora no Vasco, principalmente depois da chegada do Renato Gaúcho. Exatamente, Toledo. Mas com essas informações, nós encerramos esse Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E você vai ver depois do intervalo que parte do Legislativo de Nova Friburgo barra projeto de habitação social. A gente volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E o preço da gasolina segue subindo no município de Petrópolis. Na segunda semana de março, a gasolina aditivada registrou o preço máximo de revenda de R$ 7,09. O valor representa um aumento de 10 centavos no intervalo de apenas uma semana. O alto preço da gasolina não é uma novidade para os petropolitanos. Já na segunda semana de março, quando comparada à primeira semana, houve um aumento de 10 centavos no preço máximo de revenda da gasolina aditivada e o valor chegou a R$ 7,09. A revenda média chegou a R$ 6,91 e também registrou um pequeno aumento de 3 centavos em comparação com o período anterior. Apesar do aumento da gasolina aditivada, a gasolina comum manteve valores praticamente iguais. Na segunda semana de março, o valor máximo de revenda da comum foi de R$ 6,89. Já o preço médio de revenda na segunda semana foi de R$ 6,84, 2 centavos a mais que na primeira semana. De acordo com informações da Petrobras, no Rio de Janeiro, o preço da gasolina na refinaria é de R$ 1,84.
Depois da refinaria, a gasolina é vendida aos distribuidores, tributos são incluídos e o valor chega a R$ 4,09. Posteriormente, os distribuidores precisam adicionar etanol na gasolina e o preço chega a R$ 5,07. No fim, com a mistura feita, os distribuidores vendem a gasolina para os postos de combustíveis e o valor com a margem da distribuidora e da revenda alcança R$ 6,25. Apesar disso, os petropolitanos não estão satisfeitos com os preços. Gasolina cara aqui em Petrópolis? Muita coisa, absurda. Fica difícil no final do mês? Como que o senhor vê isso? Pô, fica muito difícil, fica muito complicado. Tem que abaixar tudo, né? Óleo diesel e gasolina, né? Tá muito caro. Tá aumentando absurdamente. Fica difícil sim, faz um pouquinho, como roda muito todo dia, né? E não vi motivo mesmo. O diesel ainda teve uma justificativa, né? A guerra lá, mas a gasolina, somos produtores, não precisava disso. Acho que não tem significado nenhum esse aumento, né? O aposentado Arthur Vieira, apesar de usar o carro apenas para o necessário, considera um preço acima do normal. Para quem trabalha, que faz uso do carro, né, aplicativo, pessoal que leva criança à escola, é bem difícil, né? Um ponto destacado pelo cozinheiro Edécio da Silva Lourenço é a distância entre Petrópolis e a refinaria Duque de Caxias, a Reduc. O local é uma das maiores refinarias da Petrobras, responsável por grande parte da produção de combustíveis, lubrificantes e GLP do Brasil. Acho muito caro se comparar que a gente está do lado da refinaria, né? Da refinaria da Petrobras, num raio reto é menos de 50 quilômetros. Então, independentemente dessas questões, né, eu acho muito caro. Edécio ainda ressaltou que abastece em outras cidades, para não precisar pagar o preço cobrado em Petrópolis. Eu, inclusive, sempre abasteço em Piabetá, porque eu costumo sempre estar em Piabetá, então procuro, se for para encher o tanque, nem encher o tanque, mas se for para botar acima de R$100, eu meio que me programo, eu vou descer quase que todo final de semana, 2, 3 vezes por semana eu desço, eu só abasteço mais lá do que aqui. E agora a gente vai falar com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo na redação. A gente vai falar sobre o seguinte: a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito em Petrópolis, que investiga a atuação da concessionária Águas do Imperador, vai realizar novas oitivas nesta semana e hoje já tem uma nova oitiva lá na Câmara Municipal. Cadê o Toledo? Lá na Câmara Municipal. Oi, Toledo, bom dia. Então, hoje já tem oitiva. Traz as informações para a gente sobre a CPI da Águas do Imperador em Petrópolis. Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão assistindo. Isso aí. Está marcada, como você mesmo disse, uma nova fase dessa CPI para as 6 horas da noite. E, como você mesmo disse, vai ser realizada na Câmara Municipal de Petrópolis. A CPI, ela apura possíveis irregularidades na prestação dos serviços de saneamento básico e nas intervenções realizadas no leito do Rio Tupãs. A nova rodada de oitivas vai ouvir lideranças comunitárias. A população pode acompanhar os trabalhos presencialmente no plenário da Câmara Municipal ou ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube. E na sexta-feira também vai ser realizada uma nova audiência, onde vão ser ouvidos representantes da Águas do Imperador. Essa comissão parlamentar de inquérito começou no fim de janeiro e é presidida pela vereadora Lívia Miranda, com o vereador Léo França na vice-presidência e o vereador Júnior Paixão como relator. Já foram ouvidos representantes comunitários das localidades de Independência e Taquara, que denunciaram o impacto financeiro das novas tarifas e a precariedade do serviço prestado pela concessionária nessas regiões de Independência e Taquara. E no início de fevereiro, técnicos da CONDEP foram ouvidos e apontaram impactos da instalação de tubulações no leito do rio da Coronel Veiga. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí. E agora a gente troca de assunto, pode vir aqui na fechada, porque até o dia 22 de março, a Estação Locanda, em Itaipava, recebe mais uma edição do Circuito de Educação Ambiental, iniciativa promovida pela APA Petrópolis e ICMBio. A programação acontece sempre das 10 horas da manhã até as 4 da tarde e tem o objetivo de aproximar crianças da rede pública de temas ligados
ligados à preservação ambiental e à sustentabilidade. Ao longo dos dias de evento, cerca de 600 estudantes devem participar das atividades educativas. Durante a semana, a programação é voltada principalmente para alunos da rede pública de ensino, enquanto aos finais de semana o circuito é aberto ao público geral. A programação inclui sessões de cinema com vídeos sobre educação ambiental, além de ações interativas que estimulam a reflexão sobre a importância da conservação da natureza e do descarte correto de resíduos. O projeto Conexão Verde participa da iniciativa com atividades de conscientização ambiental, reforçando a importância da coleta seletiva, da reciclagem e da participação da comunidade na preservação do meio ambiente. O projeto desenvolve ações permanentes de educação ambiental e incentiva práticas sustentáveis em diferentes regiões de Petrópolis. Além das atividades voltadas ao meio ambiente, o evento também conta com a clínica veterinária Clinipet, que apresenta ao público durante o circuito o trabalho desenvolvido no cuidado e na recuperação de animais em situação de abandono, além de promover ações de conscientização sobre guarda responsável e adoção. A iniciativa reúne diferentes instituições e parceiros em uma programação voltada à educação ambiental, aproximando crianças e visitantes de práticas que contribuem para a preservação da natureza e o cuidado com os animais. E policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia, que fica em Itaipava, realizaram uma operação na posse e fecharam um ferro velho clandestino. O homem responsável pelo local foi preso em flagrante por funcionamento irregular e suspeita de crime ambiental. Na tarde de segunda-feira, agentes da 106ª Delegacia de Polícia realizaram buscas em um imóvel na posse em Petrópolis, onde funcionava um ferro velho clandestino. No local, os policiais identificaram um homem que se apresentou como responsável pelo espaço. Ele informou que alugava o terreno há cerca de um mês para um outro homem e afirmou também ser o proprietário dos veículos que estavam no pátio, alegando que os adquiriu após a venda de um imóvel. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o estabelecimento não possuía estrutura adequada para o descarte de resíduos provenientes da atividade. Também foram encontradas peças automotivas próximas a um córrego, o que configura crime ambiental. Questionado sobre o alvará de funcionamento, o responsável informou não possuir autorização municipal. Ele também não apresentou documentação que comprovasse a origem dos veículos encontrados no local. Diante das irregularidades, a perícia técnica foi acionada para avaliar as condições ambientais e estruturais do ferro velho. O responsável foi conduzido para a delegacia e preso em flagrante. As investigações continuam para apurar possíveis responsabilidades e a origem dos veículos. E uma loja de beleza e cosméticos na rua Visconde do Bom Retiro, no centro de Petrópolis, foi furtada na madrugada de terça-feira. A proprietária foi informada pela Polícia Militar de que a vitrine do estabelecimento havia sido quebrada e que o local tinha sido invadido. Olhem só. De acordo com policiais militares do 26º Batalhão, o caso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, em um estabelecimento localizado na rua Visconde do Bom Retiro, via que dá acesso à Rua Teresa. Os agentes informaram a proprietária que, pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível ver uma mulher quebrando a vidraça da loja e, logo depois, outras pessoas entraram no local para cometer o crime. Entraram no nosso estabelecimento, roubaram televisão, roubaram cabelo, roubaram diversas coisas no meu estabelecimento. Então, assim, eu quero pedir a compreensão, né, dos clientes, né, que essa semana a gente está meio assim, vamos correr atrás do prejuízo. Após o crime, os envolvidos fugiram do local. De acordo com a polícia, 2 indivíduos já foram identificados. Em sede policial, a vítima foi orientada a fazer a conferência do estoque e retornar à delegacia para completar as informações sobre o prejuízo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Vale destacar que outros furtos a estabelecimentos comerciais também foram registrados na região. Na última semana, por exemplo, um homem chegou a ser preso após tentar arrombar uma loja na Rua Teresa, no Alto da Serra. A polícia investiga se os crimes têm ligação e segue em busca dos criminosos. Olá,
e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira. E eu já adianto aqui que o dia em todas as cidades da nossa região de cobertura será parecido. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 27 graus Celsius. Em Petrópolis, como eu já adiantei, o dia seguirá essa mesma tendência. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Durante a noite, o céu também terá muitas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. E diferente das cidades da região serrana, a previsão indica que a noite será de poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e máxima de 29 graus Celsius. E para finalizar aqui a nossa previsão no tempo, em 3 dias, a quarta-feira será de muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol, e as temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 30 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E para a gente terminar o nosso jornal, a gente fala da segunda edição do Terê Geek Fest, que aconteceu no último domingo, dia 15 de março, e reuniu fãs de games, animes e quadrinhos. O evento foi realizado no Colégio Único, em Teresópolis. A segunda edição do Terê Geek Fest contou com arena gamer, desfiles, concurso de K-pop, cosplay, além de culinária asiática e doces inspirados no universo geek. De acordo com o organizador do evento, Patrick, a proposta é atingir todo tipo de público. Sim, a gente está na segunda edição, né? O primeiro foi uma surpresa, né, pra gente assim fazer na correria, mas o segundo foi mais controlado, né, mais organizado, né? As 2 vezes a gente conseguiu contar com o apoio da Prefeitura, Secretaria de Cultura. Agradecer aí também, tá, gente? Tivemos alguns apoiadores também. Deixar o nosso muito obrigado a todo mundo que está apoiando desde o início. O Terê Geek Fest começou às 10 horas da manhã do último domingo, dia 15 de março, no Colégio Único em Teresópolis. O evento reuniu fãs de games, animes, quadrinhos, cosplay, tecnologia e arte geek. O ilustrador Vitor, que mora em Macaé, contou que se interessou por ter parentes em Teresópolis. Tenho a felicidade de estar aqui participando, uma felicidade muito grande para mim. Estou gostando muito, muito. É um evento muito integrado, várias pessoas, vários tipos de arte, expressões aqui, cosplay, pintura, escritura, pessoal, escritores aqui também. Muito interessante, muito bom. Estou curtindo muito aqui esse evento. De acordo com Douglas Ornelas, que participou das 2 feiras, o espaço desta segunda edição é maior e mais amplo. Essa área geek aqui é uma área da hora, de tipo anime, jogos, é uma coisa que eu sempre gostei desde criança. E poder participar de uns eventos assim, conhecendo mais gente que gosta também é muito divertido. Já comprei bastante ali, ainda estou comprando coisa. Primeiro eu passei dando uma olhada, mas agora eu tô passando nas lojas catando tudo. Laura, que também esteve na primeira edição, destacou o crescimento do evento e a importância da cultura geek, especialmente no cosplay e nos jogos de cartas. Eu acho que é mais sobre se expressar, né? Você gostar de uma coisa e poder sentir a vontade de se expressar, por exemplo, usando uma roupa de um personagem que você gosta, ou então jogando Magic, né? O Terê Geek Fest foi um dia para celebrar a criatividade, a imaginação e a paixão que unem fãs de todas as idades. Entre heróis, vilões e personagens inesquecíveis, Teresópolis se transformou em um verdadeiro universo geek. Tá aí, viu? Maneiras de se expressar. A gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã. Espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.